Nós estamos dentro de uma série, Vida Eterna, falamos tanto de morte, agora estamos falando de vida, e não é qualquer vida, é vida eterna. É uma vida que pode começar aqui ainda nesta existência terrena, mas ela vai continuar por toda a eternidade. E hoje nós vamos focar que só Cristo concede vida eterna. Se ela existe, como alcançá-la? Como obtê-la? Esta é a pergunta e cada um de nós deve saber responder a esta pergunta, ok? Então, vida eterna é a maior dádiva de Deus para o ser humano. A maior dádiva, o maior presente, a melhor coisa que Deus poderia fazer para nós, poderia nos conceder. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo tenha total liberdade em nós, de nos capacitar a ouvir. Nós vamos ouvir uma mensagem muito conhecida, nada é aqui segredo, algo novo, mas que deve estar inculcado dentro de cada um de nós. Amém? E esta palavra que eu vou trazer esta manhã, é a maneira como você vai evangelizar, é a maneira como você vai passar isto para outras pessoas. E nós sabemos que o Senhor nos deu essa dádiva maravilhosa por uma razão, por um motivo, que cada um de nós já nasceu aqui separados de Deus, já nasceu em pecado, já nasceu trazendo o pecado da raça em seu espírito. E esse pecado da raça no espírito do ser humano o afasta de Deus, o separa de Deus, perde a conexão, perde a comunhão com Deus. Então, não há relacionamento com Ele. E esta separação, a Bíblia chama de morte espiritual. Lembrando que nós somos um espírito, né? É o nosso ser real, é o nosso ser verdadeiro. Nós possuímos uma alma, né? A nossa parte aí do pensamento, do intelecto, das emoções e da vontade. E habitamos num corpo de matéria. Esse corpo aqui é matéria, pó que volta ao pó. Mas o nosso espírito é um corpo espiritual. Espiritual, ok? E esta é a trágica situação de todos aqueles que nascem como ser humano num corpo físico de matéria aqui na terra. Todos nascem em pecado. Todos, todos. Então, se houvesse a possibilidade, mas não há, fique bem claro, de alguém se reencarnar, de alguém nascer de novo na carne, vindo num corpo de matéria, né, igual ao nosso, isso não resolveria o problema dessa pessoa, porque ela nasceria em pecado de novo. Tantas vezes quantas ela reencarna na mesma situação trágica de nascer em pecado. Só que isso não é verdade, não existe. Ok, irmãos? Então, há pessoas aí seguindo essa mentira
e estão no engano e precisam ser alcançadas, porque elas acham que vão reencarnar, carne de novo, entendeu? E o problema está na carne. Então, nós precisamos resolver isso através do presente de Deus, né? Em vez de morte espiritual que leva à morte eterna, nós precisamos da vida, e a vida que vem de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E todos nós nascemos assim, não há exceção, somente um nasceu sem pecado, que foi o Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Todos. Não há nenhum ser infalível na terra. Não há. Todos já nasceram em pecado. Por que todos pecaram? Porque todos nascem nesta situação, e aí nós temos que relembrar o que já dissemos tantas e tantas vezes, mas não nos cansamos de repetir. Por causa do pecado de Adão, o primeiro homem, a cabeça da raça humana, ele desobedeceu a Deus e o pecado entrou no seu espírito. O pecado trouxe a morte espiritual, trouxe a separação de Deus. Por isso Adão e Eva foram se esconder do Senhor. E Deus foi ao encontro deles. Isso é trágico, isso é terrível, porque o homem, ele se viu separado de Deus, teve medo de Deus e foi se esconder. Romanos, e olha, toda a descendência de Adão nasce em pecado. Todo descendente de Adão já nasce em pecado, já nasce sob condenação e já nasce separado de Deus. Ponto. É assim. É exatamente assim. Entendeu? Então, ninguém pode dizer que não precisa de Jesus, porque está perdido, sim, e precisa de salvação. Romanos 5,12 afirma: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos. Isto é o que a Bíblia afirma. E a Bíblia é a palavra de Deus. Adão desobedeceu, o pecado e a morte entraram em seu espírito, em seu ser real, verdadeiro, imortal. Ele ficou separado de Deus. Ali no Espírito de Deus havia a natureza de Deus, havia o sopro divino ali, mas ele perdeu isso ao entrar o pecado, porque pecado e a santidade de Deus não podem habitar juntos. Não há como haver isso, né? E a partir daí, ele precisou de salvação. E é interessante a gente ver que já em Gênesis 3,15, nós temos a provisão de Deus para o ser humano caído no pecado. Quando o Senhor promete o descendente da mulher, né? Aquele que viria e pisaria a cabeça de Satanás, do inimigo, daquele que levou o homem à queda. E Deus, então, promete esse Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo, que viria muito tempo lá
na frente. Mas antes da sua chegada, o Senhor já proveu uma maneira como o pecado do povo seria perdoado, através do sacrifício de animais, né? Então, o Senhor Jesus, ele culmina essa linha escarlate que vem através da Bíblia, desde ali no Éden, quando o homem peca e vai se esconder de Deus e descobre que está nu. Então Deus sacrifica um animal para com as peles cobrir a nudez do homem. Ali já houve o primeiro derramar de sangue. E por todo o Antigo Testamento, isso vai acontecendo através do sacrifício dos animais que eram sacrificados e o sangue aspergido sobre o tampo do propiciatório da arca, para que o pecado de toda a nação de Israel fosse perdoado. E nós sabemos que foi Deus mesmo quem estabeleceu que sem derramamento de sangue não há perdão ou remissão de pecados. Então, quando culmina em Jesus, chega em Jesus, o sangue de Jesus é muito superior ao sangue dos animais, que cobria o pecado. Então, sempre estava tendo que sacrificar para cobrir. No caso do sacrifício do Senhor Jesus, não era mais para cobrir, mas para remover completamente, destruir completamente esse pecado, ok? Então, nós temos aí agora esta revelação, e sabe quem recebeu isso? João Batista, que está ali, né, terminando a antiga aliança para dar início à nova aliança. E ele, em João 1, 29 a 34, nós podemos ler: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, o Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, e porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Veja, eles eram primos, tá? Mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. O batismo de João Batista era temporário, era um batismo de arrependimento, era um batismo para preparar o povo para a chegada do Messias, do Salvador, do Redentor, do resgatador da nação de Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, no batismo de Jesus. Eu não o conhecia, mas aquele, porém, o Pai, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, e eu usaria a expressão no Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Que coisa tremenda quando Deus mesmo fala, né? Não deixa margem de dúvida, não há engano. Eu estou te dizendo, João, você vai batizar esse povo, você vai chamar esse povo para arrependimento, porque algo muito grande está para acontecer. O Messias está chegando, e o povo precisa reconhecê-lo, precisa converter o seu coração para ele.
porque aquele povo vivia nas trevas. A religião oficial, ela estava vazia, ela estava cheia de contradições, de maus testemunhos. Era terrível. Não havia um referencial para o povo. O povo jazia em trevas. Mas para o Messias chegar, Deus levanta um homem, João Batista, para preparar o povo. O povo precisa ser preparado para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Assim foi na primeira vinda e assim será na segunda. Nós, pastores, pregadores, temos que falar a palavra, anunciar que o Senhor está chegando. Portanto, arrependam-se dos seus pecados. Preparem-se para recebê-lo. Senão vocês não vão conseguir reconhecê-lo. Os religiosos que deveriam ter entendido, não entenderam. Perseguiram o Messias, mataram o Messias. Cuidado, queridos. Hoje, até mesmo dentro do segmento cristão, nós temos que tomar muito cuidado. Há falsos mestres, falsos pregadores. O batismo, então, de João era temporário, uma preparação para receber o Messias de Israel. E depois esse batismo foi substituído pelo batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda parte do verso 23 de Romanos 3 diz: e carecem da glória de Deus na NAA, na nova versão Almeida atualizada. Mas na versão da Bíblia amplificada diz: visto que todos pecaram e estão destituídos da honra e da glória que Deus concede e recebe. Deus concede honra ao que crê, e o que crê honra a Deus. Entende? A salvação tem essa finalidade. E a pessoa que aqui nasce, já nasce em pecado, como nós já dissemos, e até a idade da razão, já explicamos isso, ela está debaixo da cobertura do sacrifício de Jesus. Porque uma criança de 2 anos, 1 ano, 6 meses, não tem condições de ouvir a pregação do Evangelho, de entender e de tomar uma decisão por Jesus e fazer uma confissão. Mas, passada a idade da razão, quando ela já pode fazer isso, então ela precisa ser salva. E hoje nós temos 2 tipos de pessoas no planeta. Você está de um lado ou você está do outro. Não tem coluna do meio. Ou você é salvo ou você está perdido, sem salvação. Os salvos que irão para a eternidade com Deus, após esta existência terrena, que é única, eles estão comprometidos com Deus, com a igreja local, com o corpo de Cristo, buscam a santificação do caráter, são cristãos que praticam o bem intencionalmente. Todos os dias, todo o tempo. Essas pessoas resplandecem à luz de Cristo com o seu estilo de vida, né? E assim tributam glórias a Deus. O nosso modo de ser e viver aqui deve dar glórias a Deus. E os não salvos, agora vamos ver o outro grupo, que irão
para o inferno, ok? A eternidade no inferno. Os salvos para o céu com Deus e os não salvos para o inferno. E separados de Deus. No presente, como que eles vivem? Eles vivem em rebelião contra Deus. Isso por ignorância ou por decisão consciente. Tudo que fazem revelam a verdadeira motivação dos seus corações. Eles são egocêntricos, são egoístas. Eles vivem para eles mesmos. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu penso, o que eu acho, eu, atrás de eu. Vivem para si mesmos, vivem nas trevas da ignorância de Deus. A luz de Cristo não brilha nas suas vidas. Eles não conhecem a palavra de Deus, eles não leem a Bíblia, eles não estudam a Bíblia, eles não ouvem estudos da palavra de Deus, eles não ouvem pregações, eles não ouvem mensagens, eles não querem saber disso. E não honram a Deus em nenhum momento. Com esse estilo de vida, eles honram a si mesmos, mas não a Deus. Essas pessoas chegam até mesmo ter raiva, ter ódio dos crentes. E se tornam perseguidores dos cristãos. Deus deu o grande mandamento para os salvos, para os santos, para os filhos de Deus. Mateus 22, 37 a 39, na versão amplificada, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento ou intelecto. Então, o intelecto precisa ser esclarecido também. Este é o grande, o mais importante, o principal e primeiro mandamento. De tudo que Deus nos mandou fazer, este é o maior. É o primeiro, está acima de tudo, que é amar a Deus. Amar a Deus. Amar a Deus acima da sua própria vida, da vida de qualquer outra pessoa, do seu trabalho, de tudo, do dinheiro, dos prazeres, de tudo. Deus vem em primeiro lugar. Amém? E o segundo, hein? Esse é o maior. Qual o que vem depois desse? Amar próximo, como você ama a si mesmo. Você quer o melhor para você? Dê para o outro. É dando que se recebe. Quanto mais você quer sugar o outro, isso é do diabo. Quanto mais você quer oferecer ao outro, isso mostra que você é de Deus. É simples assim. O amor está acima de tudo. O amor a Deus. E resultado, que acontece? Essa pessoa é obediente a Deus, ela é fiel, ela serve a Deus, e você não serve a Deus porque Ele não precisa de nada de você, você serve as pessoas a quem Deus ama. Servir é um ato de amor. Você tem compromisso, você tem relacionamento de intimidade com Ele, e muito mais, né? E o amor ao próximo? Veja,
Se eu amo o meu próximo, esse próximo pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser filho, pode ser esposa, marido, né? O que é mais importante para mim? É a salvação em Cristo Jesus. Concorda? Então, o que é mais importante para o próximo? A salvação em Cristo Jesus. E muitos de nós ficamos pensando em almoços, em churrascos, em roupas, em presentes, materiais, irarará, irarirará. Mas o que importa, nós não oferecemos. Que é a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Por mais que eu ame essa pessoa, ela vai para o inferno. Eu vou passar uma eternidade no céu e essa pessoa vai passar uma eternidade no inferno. Nós nunca mais teremos contato. Nunca mais. Então, muitas vezes, nós ficamos com dedinhos, com, melindres. Ai, não vou falar de Jesus para essa pessoa, para o meu parente. Porque se eu falar, ele vai brigar comigo, não vem mais na minha casa. Ora, hoje ele pode não vir na sua casa, mas você nunca mais verá essa pessoa por toda a eternidade. E daí? E daí? E ela ainda vai ficar com uma baita raiva de você, porque falou, puxa, eu estou aqui no inferno e essa pessoa não teve a capacidade de me falar de Jesus? Que covardia foi essa? Percebe, irmãos? Pensemos mais nas nossas atitudes de omissão, né? Seguindo a ordem correta das prioridades no que diz respeito ao próximo, então a sua evangelização é o que mais interessa. É o que mais interessa. Você pode dar milhares de almoços para essa pessoa, mas se você não falar de Jesus para ela, é comida que entra e sai. Não resolve o problema. Não leva essa pessoa para o céu. Tá? Vocês estão entendendo? Essa palavra vem para nos confrontar. E é bom que ela faça isso, né? Portanto, a grande comissão é a principal tarefa que Deus ordenou para nós. Ordenou. Não vou falar que deu. Ordenou. É uma ordem, é uma comissão, ok? E nós temos essa grande comissão registrada em Mateus 28, 19 a 20. Ide, então, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu te ordenei. E eis que estou contigo todos os dias, perpetuamente, uniformemente e em todas as ocasiões, até o fim e a consumação dos tempos. Você pode imaginar que há nações na terra que, se alguém pregar o evangelho para o seu próximo, ele é preso e morto? Ir fala de ação intencional, ação. E é uma ordem, vá, fale, evangelize, pregue, anuncie o evangelho. Sob o comando, nós vamos sob o comando de alguém que é muito maior do que nós, que é Senhor, que é dono, que é soberano e que só pode ser Deus Pai e o Senhor Jesus. Por isso, Senhor e Salvador. E Ele manda ir e fazer discípulos.
Não é vai, entrega um folhetinho e você nunca mais olha na cara dessa pessoa. Não é vai, manda uma mensagenzinha lá, né? Que você encaminha pela rede social. Isso é muito pouco, isso não faz discípulo, gente. Fazer discípulo é o discipulador ensinando o discípulo, tete a tete, cara a cara. Presencial, não é online, presencial. Amém, igreja? Amém, igreja? Você está entendendo? Não solte a pessoa na ignorância. Tem gente que faz a pessoa fazer uma oração de entrega rapidamente e larga. Agora você imagina, ela faz uma oração, aí vem aquele monte de demônios para cima daquela pessoa. E não tem ninguém para ajudá-la. Por isso Jesus manda fazer discípulos e não adeptos. E não simpatizantes ou meros ouvintes do Evangelho. Fazer discípulo é andar junto, é estar perto do discípulo, é dar testemunho de uma vida em transformação. O discípulo tem que olhar para você e ver que você está mudando para melhor cada dia. Entendeu? Tem que ver o seu exemplo de compromisso com Deus, de compromisso com a igreja. Tem que olhar para você e ver a sua postura. Ok? É a influência da vida do discipulador na vida do discípulo. Nenhum discipulador atingiu a perfeição, mas todos estamos a caminho de. Ok? Todo discípulo deve ser batizado, porque é a ordem do Senhor. Então tem que crer e ser batizado. Marcos 16:16. Porque quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado ao inferno. Todo discípulo deve ser ensinado para que obedeça aos princípios e mandamentos da palavra de Deus. Se você não ensina o seu discípulo, ele vai pecar contra Deus e vai atrair maldição na sua vida. Então tem que ensinar para que ele não transgrida a palavra de Deus. E é claro que temos a promessa da presença permanente do Senhor conosco. Conforme nós vamos fazendo esta obra, o Espírito Santo vem nos capacitando, vem dando graça, vem dando força, vem dando coragem para nós, ok? Não estamos sozinhos nesta tarefa. Somente o novo nascimento pode conferir vida eterna ao nosso ser real, verdadeiro, que é o nosso espírito, ok? Que vai estar na eternidade com o Senhor. E essa dádiva de Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Estávamos sem salvação. Cristo aceitou ser sacrificado em nosso lugar. E tudo se resume em João 3:16, que diz:
Pois Deus amou e valorizou tanto o mundo que Ele até mesmo entregou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que acredita, confia, se apega nele, não pereça, não seja destruído, não se perca, mas tenha a vida eterna. Só há uma maneira de se receber a vida eterna, é recebendo o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Amém? Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos. Deus quer. O plano da redenção já foi estabelecido. Ele já foi cumprido. Jesus já foi o sacrifício substituto por nós. Então, nós temos que entender que não há méritos em nós. Nós não fizemos nada para sermos salvos. Foi Deus quem nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Efésios 2:8 diz: porque pela graça, favor, presente, dom, vocês são salvos mediante a fé. Que fé? A fé em Cristo. Se você crê em Jesus, você é salvo. Se você não crê em Jesus, você já está condenado ao inferno. Mediante a fé, e isto não vem de vocês. Não há mérito em nós. É dom, é presente, é favor de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Há pessoas fazendo obras de caridade para reencarnarem numa situação melhor. Não vem de obras. Não vem de obras. Vem do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não é que o salvo em Cristo Jesus não faça boas obras. Muito pelo contrário, porque ele é salvo, ele deve fazer, sim. Mas porque é salvo e não para ser salvo. Compreenda que o amor de Deus foi a motivação da sua decisão em enviar seu único filho, para morrer na cruz em nosso lugar. Agora você pode imaginar Jesus, tudo que ele passou por causa da sua entrega, da sua decisão voluntária de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que não tinha pecado, na última ceia, quando ele estabeleceu a nova aliança, ele disse, ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo que é oferecido por vós. Pegou o cálice: este é o meu sangue que é dado para a salvação de vocês. Naquele momento da última ceia, quando Jesus estabeleceu a nova aliança, essa troca, Jesus recebeu todo o pecado da humanidade. Foi exatamente naquele momento que Jesus se fez pecado por nós. Entendeu? E porque ele se fez pecado, foi preso, foi julgado, foi condenado, foi martirizado. Até então, nenhum demônio podia derrotar Jesus. Nenhum ser humano podia derrotar
Jesus. E aí ele foi maltratado, cuspido, esbofeteado, preso, ofendido, moralmente, fisicamente, foi pregado na cruz com uma coroa de espinho enterrada na sua cabeça. Pense qual foi a dor de Jesus quando o prego furou as suas mãos, furou os seus pés. Você pode imaginar como Deus Pai se sentiu ao ver seu filho ali naquela cruz, sofrendo daquele jeito, separado dele, porque Jesus era todo pecado. Por isso Jesus disse: por que me desamparaste? Porque Deus Pai não comunga com o pecado, Ele não se relaciona com o pecador sem justificação em Cristo Jesus. Em 1 de João 1,7 diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que coisa tremenda, né? Pelo pecado de um, toda a raça caiu. Pelo sacrifício de um, todos foram resgatados. Todos os que creem. Somente os que creem, os que não creem já estão condenados, ok? Então, se o sangue de Jesus não fosse derramado, não haveria perdão, né, para o pecado da raça, uma solução total, completa. E Jesus nos amou tanto a ponto de dar voluntariamente a sua vida em nosso lugar, né? Morreu a nossa morte para que nós recebêssemos a vida eterna. Houve uma troca, né, ali no Calvário. Jesus foi preso, julgado e condenado para que nós fôssemos libertos, né, da morte eterna, da condenação eterna. Jesus não morreu por pecados próprios, porque ele nasceu da palavra do Pai, que disse, o anjo disse a Maria: e darás à luz um filho. E esta palavra gerou no ventre de Maria Jesus. Ali o Espírito Santo estava empoderando esse nascimento terreno de Jesus. Ao longo da sua vida, ele não cometeu pecados, mas ele se tornou pecado na última ceia, e dali ele foi para o martírio. Romanos 2,12 diz: assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Então, cada um será julgado de acordo com o critério, né, que tiveram. Por exemplo, os gentios perecerão, enfrentarão o juízo final do trono branco por causa do pecado, embora eles estejam sem a lei. Eles não têm a lei escrita do Antigo Testamento. Os judeus também não serão poupados por possuírem a lei, ali no Antigo Testamento, pois aqueles que transgredirem a lei serão julgados pelas suas transgressões. Não importa, judeu ou gentio, todos precisam de salvação. Então, por isso, nós sabemos que há ministérios em Israel pregando o evangelho, embora haja uma promessa de que todo Israel será salvo, conforme está em Romanos capítulo 11. Jesus veio para o que era seu, o povo judeu, e os judeus, de modo geral, não o receberam. João 1,12 declara: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
a afirmação de que todos são filhos de Deus está errada, equivocada. Nós nascemos em pecado e nascemos separados de Deus. É a salvação em Cristo Jesus que nos torna filhos, filhas de Deus. Amém? Então, concluindo, esta é a boa notícia que o Senhor quer que nós anunciemos às pessoas, para que elas não vão para o inferno, mas que venham para Jesus e estejam com Ele por toda a eternidade, ok? Agora, lembre-se, resumindo, vou repetir novamente, a pessoa precisa ouvir. Para ela ouvir, precisa ter alguém que fale, que anuncie. Agora, se ela não quer ouvir, aí não adianta, viu? Eu sempre digo, uma pessoa onde o Espírito Santo não pode entrar, muito menos eu. Você só pode orar à distância, né? Então, ela precisa ouvir para poder crer. Crer em quê? Em Jesus e no seu sacrifício substituto por ela na cruz do Calvário. E, ao ouvir e crer, o que ela deve fazer? Ela deve se arrepender dos seus pecados, ela deve confessá-los a Jesus, ela deve pedir a salvação, ela precisa receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E imediatamente, ao fazer isso, o seu espírito é recriado, regenerado, feito novinho. Por quem? Por Deus. E Deus não faz nada mal feito, incompleto. Tá? Então, no Espírito, um milagre de novo nascimento. Ali o pecado da raça é arrancado, a vida eterna é introjetada, ali a filiação, torna-se filho, filha de Deus. A morte espiritual sai e entra a vida eterna. Seu espírito tem vida eterna. Seu espírito tem vida eterna, se ele foi recriado. Sua alma está em transformação. Até o dia que você vai sair daqui, ela está em processo de transformação. E a promessa para os crentes é que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem confessa Jesus, quem recebe Jesus, quem nasce de novo, não vai para o inferno. Não vai. A condenação é essa, não vai. Não vai se permanecer fiel. Se for fiel até o fim, até a morte física, até o arrebatamento, nós temos essas duas possibilidades, apenas. Você não irá para o inferno, mas irá para o céu com Deus. Porque o trono branco, o trono do juízo, é de condenação eterna. É aqueles que vão ficar eternamente longe de Deus. Você que é salvo, você precisa se reconsagrar ao Senhor. Isso nós fazemos todo o tempo, todo dia, né? Renovamos a nossa fidelidade ao Senhor. Mas se você não é salvo, o que precisa é se converter a Jesus Cristo.
e precisa fazer a oração para receber o novo nascimento. Ok? É simples assim. A pessoa precisa fazer esta oração para pontuar quando foi que ela nasceu de novo. Ela ouviu a mensagem, ela fez a confissão, ela agora é filho, filha de Deus, o Espírito Santo vem habitar nela para ajudá-la a viver a vida cristã, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar. Sem o Espírito Santo é impossível. Longe de uma igreja local é impossível. Porque precisa ouvir a palavra, precisa ser ensinado, precisa ser discipulado. E eu digo para vocês, dentro da igreja local, ninguém deve estar sem discipulado. Ninguém. Por quê? Senão você fica solto. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque você não é confrontado. Você não é conhecido. Não se sabe os pecados que você comete. Não se sabe se você está se desviando. Não se sabe o que você está aprontando. Tem que andar perto. O que Jesus fez com os 12? Chamou para perto. E andando perto de Jesus, eles eram corrigidos. Eles eram ensinados, eles eram treinados, eles viam Jesus fazer, porque depois que Jesus partisse, eles teriam que fazer a mesma coisa. O discípulo, ele dá continuidade do trabalho do discipulador. Você hoje pode ser discípulo, amanhã você deve ser um discipulador. Você não deve viver a vida cristã inteirinha como discípulo apenas dentro da igreja local, mas você deve crescer e se tornar um discipulador. Amém? Eu coloquei aí, mas uma oração de confissão para novo nascimento. Como nós estamos aqui, todos são salvos, há alguém aqui que não é salvo, e já vou falar declaradamente, não é salvo, nunca fez uma confissão para Jesus, não quis Jesus até hoje, mas gostaria, sem querer agradar, tá? Se for de verdade. Porque fazer por fazer, fazer da boca para fora, não funciona, não vale nada. Ok? Então, se você quiser, você pode fazer esta oração, mas ela vai mudar a sua vida completamente. Você não vai ser mais o que você é. Você não vai fazer mais o que você faz. Vai ser de outra forma, vai ser o que agrada a Deus, o que agrada ao Senhor Jesus. E cuidado quem fez esta oração, mas está vivendo do seu jeito, que não é o que o Senhor quer. Cuidado, não pense que você está salvo, garantido, só por causa dessa oração. Você precisa permanecer fiel. Senão você perde a coroa. Então a coroa do winner não será para você. Tá? É um ponto de partida, mas ele tem que levar até o fim. E nós estamos vivendo tempos assim muito difíceis, né, aqui na Terra. Então nós precisamos estar sempre nos examinando à luz da palavra de Deus. A palavra deve sempre nos confrontar.
Quem não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não ouve a palavra, não é confrontado, nunca olha para si mesmo, nunca faz uma mesa redonda com si mesmo, não enxerga os seus erros. Vive a mesmice cada dia, um dia atrás do outro. E não é assim que deve ser, ok? Mas esta oração, ela está aí, quem quiser pode acessar, entendeu? Para que você... E também você deve ter essa oração para levar o outro a fazer a oração de confissão a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tá? Se alguém quiser se reconciliar com o Senhor, vocês têm toda a liberdade. Aí na cadeira tem um cartãozinho branco em que você coloca lá, olha, eu fiz a oração de entrega, eu gostaria de ser discipulado, eu ainda não sou. Eu ando afastado, gostaria de me reconciliar com o Senhor. Marque aí, nós vamos colocar alguém para caminhar junto com você e te ajudar a crescer e a vencer todas as etapas. Amém? Então, quem não é batizado, porque fez a oração e ainda não se batizou, entendeu? Precisa resolver isso, porque é uma ordem, não é opcional. Não é se você acha que está pronto, você acha que deve, você acha, e seu acha não vale nada, lata do lixo. O que importa é o que Ele diz. Entendeu? Os nossos achismos são farrapos de desculpas. Você não é batizado porque você se tornou um santo. Todo mundo sabe que você não é santo. Você não tem mérito nenhum. Foi a graça de Deus que te alcançou. Foi o amor de Deus que te alcançou. Amém? Então, olha, confessar Jesus, ser batizado, reconciliar-se com Deus, são decisões que nós precisamos saber, conhecer, e fazemos isso através desse folheto branco aí, onde você anota e nós vamos depois ajudar você a crescer. Amém, irmãos?